pegar o gancho aqui da Renata e vou falar o seguinte, não é de hoje que o TCU vem trilhando um caminho, e você falou da questão da dengue, né? Que o TCU vem criando um caminho muito mais focado em resultado do que efetivamente em conformidade, né? Há um tempo atrás, não muito distante, os órgãos de controle eram conhecidos por olhar conformidade essencialmente, cara a crachá com legislação, checklist de procedimento. E faz tempo que o TCU vem buscando trilhar um caminho, e um exemplo disso é a própria CSEX Consenso, não sei se vocês têm conhecimento do que seja, mas é uma área do tribunal dentro do controle externo para fazer mediação, para resolver conflitos em empreendimentos de grande vulto do nosso país, porque o que interessa é resolver o problema. O que interessa é entregar resultado para a sociedade. E o TCU já há muito tempo já se deu conta disso e vem caminhando nesse sentido. Então, eventualmente a gente escuta ainda, né? Porque o órgão de controle vai olhar a lei e vai dizer não estou conforme a lei, ou vai fazer uma interpretação da lei e vai me multar, ou vai... Eu sempre digo, olha, os órgãos de controle estão aí para olhar, para questionar, para analisar, mas não para multar. O que os órgãos de controle querem é resolver, ajudar o gestor a resolver o problema. Então, em geral, na maioria dos casos que eu tenho visto, que eu tenho presenciado lá nas nossas fiscalizações, o que a gente faz é recomendar melhoria de procedimento, melhoria de processo, boas práticas. Então, é um movimento que não tem mais volta, né? Hoje, o mote do TCU, a linha da gestão é cidadão no foco, Tribunal do Cidadão. A gente não trabalha para a administração pública, a gente trabalha para a sociedade. Então, a gente precisa garantir que as entregas sejam feitas e sejam bem feitas. E, para isso, entram as compras públicas para inovação. Porque a gente sabe que tem muito problema público que as licitações tradicionais não conseguem resolver, que as formas tradicionais de contratação não conseguem alcançar. A gente simplesmente não alcança. Os possíveis parceiros sequer se interessam em formar parcerias com a administração pública naqueles modelos tradicionais, muitas vezes. Eles não querem participar daquele excesso de burocracia. Então, em alguma medida, a gente precisa sim flexibilizar para poder alcançar, né? Para poder ter acesso a essas novas tecnologias, a essas novas soluções. O TCU vem caminhando nessa linha, os tribunais de contas estaduais, junto com o TCU, também vem caminhando nessa linha. A gente percebe todo um movimento de transformação dos órgãos de controle, e isso é um caminho sem volta. E se eu tivesse que deixar aqui, né, minhas palavras finais como auditora mesmo, né, nem como gestora, o que os tribunais de contas, o que os órgãos de controle vão fazer quando olharem uma contratação pública de inovação? Eles vão procurar 3 coisas essencialmente. Eles vão procurar motivação. Então, tem que ser um processo muito bem motivado, porque cada escolha precisa ter uma justificativa. Eles vão buscar transparência, obviamente, ressalvados os sigilos comerciais, enfim, todos os sigilos legais, e eles vão buscar gestão de risco. Então, é olhar para o processo e dizer onde é que aqui é o ponto fraco, onde é que aqui tem mais chance de dar errado, pois é aqui que eu vou centrar os meus esforços na fiscalização. Então, só para deixar minhas últimas palavras, os órgãos de controle não estão aí para amedrontar e nem para ser obstáculo para nada. Ao contrário, a gente tem se colocado cada vez mais como parceiros e como incentivadores da compra pública para inovação. E aí eu vou ter que contar uma historinha aqui para contextualizar a parte da segurança jurídica, o quanto o TCU apoia essa agenda. Em 2017, como eu já falei, foi criado o Laboratório de Inovação no Tribunal, e a gente fez um referencial de inovação que a gente buscou entender como é que os órgãos de controle poderiam apoiar os gestores públicos para que inovem. Afinal de contas, o setor privado inova e a base da eficiência, da evolução, enfim, do setor privado vem toda da inovação, eles não ficam para trás, e o setor público vai ficando para trás. A gente precisa aproveitar essa agenda também. E aí, o que a gente fez? A gente fez, na época, um projeto chamado Inovamos, em que nós ouvimos vários gestores públicos, ouvimos pessoal do setor privado, terceiro setor, inclusive representantes de empresas de tecnologia, e chegamos à conclusão, dentre os principais gargalos para inovar, estava lá o medo do controle, né? Estampado lá nos principais gargalos para inovação. E a gente falou, bom, a gente precisa mudar essa visão que as pessoas têm do Tribunal de Contas da União e que, de quebra, acaba se estendendo para todos os outros tribunais de contas estaduais e municipais. E foi então que a gente pensou, bom, nós temos 3 formas, essencialmente, de atuação dentro do Tribunal de Contas. A gente atua com as fiscalizações, é o cerne da nossa atuação. Então, a gente analisa
processos, representações, denúncias contra licitações e contratos, mas para isso a gente precisa de casos concretos. E o que a gente menos tem, infelizmente, são casos concretos em que a gente possa se apoiar e olhar na minúcia e construir um modelo referencial que possa servir para a administração pública. Então vamos para as nossas duas outras formas de atuação. Uma segunda forma de atuação do tribunal é a questão didática. Então o tribunal tem muitas cartilhas, tem muitas orientações e a gente resolveu começar seguindo por esse caminho. E foi aí que a gente acompanhou uma encomenda tecnológica da Agência Espacial Brasileira. Desse projeto saíram várias publicações, que foi lá no início ainda, né, antes de sair efetivamente o Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador. Depois a gente veio com a Jornada para Compra Pública de Inovação, a gente fez também a plataforma CEPIM com a AGU, com o Ministério de Ciência e Tecnologia e com a BDI também. Então a gente tem vários parceiros. Montamos a plataforma para trazer mais segurança, para trazer caminhos para o gestor, isso tudo na nossa parte didática. E aí vem a nossa terceira forma de mostrar o quanto é possível, que é com as nossas próprias contratações. Foi aí que o tribunal resolveu, então, vamos olhar para dentro, para os nossos próprios desafios, e vamos eleger um desafio relevante desses aqui e fazer um CPSI, ou uma encomenda tecnológica. E no fim o TCU fez os dois, né? O tribunal contratou uma encomenda tecnológica para a parte de instrução automatizada de processo de representação e denúncia e contratou uma CPSI para a parte de fiscalização de obras de infraestrutura urbana, de pavimentação urbana. E qual era o nosso grande problema, né? Falando especificamente do CPSI? O nosso desafio nós somos um órgão de controle com um corpo técnico de um pouco mais de 1000 auditores para olhar o Brasil inteiro. Diversas obras espalhadas por todos os municípios brasileiros com recursos federais transferidos. A gente contou ali nos últimos 4, 5 anos mais de 10.000 obras de materialidade baixa, de valor baixo para os padrões do que o tribunal costuma fiscalizar, todas abaixo de 5 milhões de reais. Porém, se somadas, a gente estava falando de coisa de 50 bilhões de reais. Então, assim, a gente precisava de alguma forma conseguir fazer uma avaliação de risco automatizada que nos apontasse quais dessas obras precisavam de um olhar mais atento do TCU para que os auditores efetivamente fossem lá e fizessem a fiscalização. Então, o objeto final dessa nossa CPSI é um painel de risco que consegue fazer essa avaliação automatizada de todas as obras. E, para isso, usa 3 rotas tecnológicas foram propostas, a gente acabou contratando 3 empresas e essa é uma das graças do CPSI, que a gente pode contratar mais de uma empresa para o mesmo desafio, cada uma com uma rota tecnológica diferente e não colocar todos os ovos no mesmo cesto, então a gente acaba conseguindo diluir o risco, né? E assim a gente procura servir de vitrine, de boas práticas, de mostrar como é possível fazer um órgão de controle, ele não só tenta mostrar os caminhos como fazer, no seu lado didático, mas também mostrando como ele mesmo faz para suas próprias atividades. Então a gente entende que dessa forma a gente traz um pouquinho mais de segurança para os gestores públicos para poderem seguir nesse caminho do CPSI.